Há muitas culturas com costumes muito diferentes dos que a maioria de nós tem. Mas há um lugar no mundo onde uma tradição Zulu faz com que milhares de virgens dancem com pouquíssima roupa ao redor de seu rei. Neste novo vídeo Mundo Sem Censura, vamos dar uma olhada mais de perto na África do Sul, um dos países mais surpreendentes, mas também um dos mais belos e fascinantes do planeta. África do Sul, um país com tradições tão surpreendentes quanto aquela conhecida como a Dança das Virgens, na qual milhares de mulheres dançam com pouca roupa ao redor de um rei, com a intenção de passar para a idade adulta. Um país com curiosidades únicas, como ter 3 capitais, 11 idiomas oficiais, possuir a maior mina de diamantes ou a mina de ouro mais profunda do mundo, ou ter descoberto aqui o diamante mais enorme do mundo. A África do Sul também abriga a comunidade Zulu, um grupo étnico com práticas extraordinárias, como sua cerimônia de iniciação, na qual os jovens devem ir para um lugar remoto por longos períodos de tempo em solidão, ou a tradição da lobola, segundo a qual a família do noivo dá animais à família da noiva para que o noivo seja aceito. Um país que forjou uma luta épica contra o apartheid, liderada por Nelson Mandela, que se tornou um símbolo da luta pela igualdade, justiça e reconciliação, inspirando gerações de líderes e ativistas em todo o mundo. Preste atenção e não perca este vídeo, pois além dessas curiosidades fascinantes, esse país contém maravilhas naturais incomparáveis e uma vida selvagem impressionante. Vamos descobrir o reino do mítico tubarão branco e conhecer os 5 grandes da selva. Realidades que vão surpreender você. Vamos começar. Como você está prestes a ver, a África do Sul não é apenas um dos países mais interessantes e famosos da África, mas também um destino cheio de mistérios e curiosidades que cativam qualquer pessoa que a visite. Como você está prestes a ver. A África do Sul está localizada no extremo sul do continente africano. Sua localização geográfica a torna uma encruzilhada cultural e comercial no continente africano. É um país vasto, com uma área de terra maior do que a de vários países europeus juntos. Com uma área territorial de aproximadamente 1.200.000 km², é maior do que a Alemanha, a Holanda, a Bélgica, a França e a Itália juntas. Em termos de população, o país tem uma população estimada em cerca de 60 milhões de habitantes, de acordo com dados recentes. Portanto, é um dos países mais populosos da África e tem diversidade étnica e cultural, com uma mistura de grupos étnicos, incluindo Zulus, Xhosas, Afrikaners e muitos outros. Essa riqueza cultural remonta aos tempos coloniais, quando a África do Sul foi colonizada pelos holandeses no século XVII, seguidos pelos britânicos no século XIX. Durante a era colonial, os europeus brancos dominaram a sociedade sul-africana e estabeleceram um sistema de segregação racial que culminou em um regime conhecido como apartheid. O apartheid foi um regime de discriminação racial institucionalizada. Em outras palavras, o governo tolerou e endossou a discriminação contra a população com base na origem e na cor da pele. O apartheid foi oficialmente imposto na África do Sul em 1948, quando o Partido Nacional chegou ao poder. Esse sistema segregacionista dividiu a população em grupos raciais, concedendo privilégios e direitos aos brancos, enquanto oprimia e marginalizava os negros e outras minorias étnicas. Os brancos tinham controle político, econômico e social, enquanto os negros eram submetidos a leis discriminatórias e segregados nas chamadas townships. Essas áreas foram projetadas para abrigar a população negra, bem como mestiços e índios, separando-os dos brancos. Em geral, eram áreas urbanas pobres e superlotadas, caracterizadas pela falta de infraestrutura básica, como moradia adequada, água potável e serviços de saúde. Como resultado, o acesso a oportunidades econômicas e educacionais era muito limitado nessas áreas, e por causa disso, o povo original desse país não aceitou essa opressão desde o início. Movimentos políticos e sociais como o Congresso Nacional Africano e o Partido Comunista Sul-Africano lideraram a resistência contra o apartheid.
Figuras icônicas como Nelson Mandela surgiram como líderes na luta por igualdade e justiça. Embora Mandela tenha sido inicialmente visto como um agitador perigoso pelo governo, sua influência e determinação, e mais ainda suas muitas razões e sua busca por justiça, não pararam de crescer. Apesar da repressão e da violência do governo, essa resistência persistiu e se intensificou a tal ponto que chegou aos olhos de todo o mundo. Assim, o mundo inteiro começou a perceber o ultraje, a brutalidade e a injustiça do apartheid, o que levou a sanções internacionais e ao isolamento diplomático da África do Sul. Finalmente, na década de 1990, o governo sul-africano começou a negociar um processo de transição para a democracia. Em 1994, foram realizadas as primeiras eleições democráticas do país, nas quais Nelson Mandela, líder do Congresso Nacional Africano, tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul, marcando o fim oficial do apartheid e o início de uma nova era de reconciliação e democracia no país. Um fato muito interessante que todos deveriam saber é que Nelson Mandela foi preso no ano de 1962 e condenado à prisão perpétua. Durante seus primeiros 18 anos de prisão, ele foi mantido na prisão de Robben Island, onde lhe foi designada uma cela de 2 metros por 2 metros, ou, em outras palavras, 4 metros quadrados. Uma cela com apenas um tapete de dormir no chão. Diante da triste notícia de que teria de passar a vida inteira em um espaço onde a maioria de nós não duraria nem algumas horas, Mandela manteve a fé em um sonho que parecia loucura para muitos: libertar o povo sul-africano do apartheid. No final, ele foi bem-sucedido, tornando-se um exemplo de como a força interior e a bondade humana podem superar qualquer desafio. Do Mundo Sem Censura, aconselhamos que você leia a biografia de Nelson Mandela, ou assista a filmes como Mandela, do Mito ao Homem, ou o premiado Invictus, para entender melhor essa triste realidade do passado da África do Sul e descobrir a vida de Nelson Mandela, certamente uma das personalidades mais extraordinárias da história. Felizmente, esses eventos já ficaram para trás, e é por isso que a África do Sul é conhecida hoje como a Nação Arco-Íris, devido à diversidade racial e cultural que é única no mundo. Isso também se deve ao fato de a África do Sul ser o país mais avançado da África em termos de política de direitos dos homossexuais, já que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é legal na África do Sul desde 2006. Essa diversidade significa que a África do Sul tem 11 idiomas oficiais declarados em sua Constituição, um fato único que reflete a ampla gama de grupos étnicos presentes no país, bem como os esforços históricos para corrigir as injustiças do passado colonial e do apartheid. Uma variedade que o país também contém em sua geografia, que inclui vastas planícies, montanhas escarpadas e litorais espetaculares. Entre essas maravilhas estão os planaltos do interior e as famosas montanhas Drakensberg, que cruzam o país de norte a sul, bem como a região litorânea conhecida como Skeleton Coast no oeste. Essa última é tão famosa quanto misteriosa. Localizada no oeste do país, ao longo do Oceano Atlântico, a Costa dos Esqueletos faz jus ao seu nome devido aos inúmeros naufrágios ocorridos ao longo dos séculos, deixando os restos de navios e esqueletos ao longo de suas praias desertas. O clima extremo e as perigosas correntes marítimas contribuíram para a formação desse cemitério marítimo, criando uma aura de mistério e fascínio para qualquer pessoa que tenha a chance de descobri-lo. Além de sua reputação como local de naufrágio, esse lugar também abriga paisagens surreais. Suas vastas dunas de areia, penhascos escarpados e lagoas costeiras criam um ambiente único no mundo. Outro fato surpreendente sobre a África do Sul é que ela não tem uma, mas 3 capitais oficiais. Pretória é a capital administrativa, a Cidade do Cabo é a capital legislativa e Bloemfontein é a capital judicial. Cada uma dessas cidades desempenha um papel importante na estrutura governamental do país. Essas realidades e desenvolvimentos significam que o país tem a maior economia do continente africano e continua a crescer. Atualmente, é o maior produtor de platina do mundo.
o quinto maior produtor de ouro e um dos maiores exportadores de diamantes, sendo que ambos são a fonte de receita mais importante do país. Com os diamantes em mente, é interessante que você descubra um lugar único no planeta conhecido como The Big Hole, ou o Grande Buraco. O Big Hole, também chamado de Mina de Kimberley, é uma mina a céu aberto e subterrânea localizada na cidade de Kimberley, na África do Sul. É considerado o maior buraco cavado à mão do mundo. Um buraco que agora está cheio de água, formando um pequeno lago, porque aquela que era considerada a maior mina de diamantes do mundo foi fechada no ano de 1914. Tudo começou com a chamada Nova Corrida do Diamante, quando um enorme diamante foi encontrado nas encostas de um local chamado Colesberg Kopje. Pouco mais de um mês depois, 2 ou 3 mil homens iniciaram uma escavação frenética, que acabou transformando o local em uma enorme mina conhecida como Mina de Kimberley. Com o tempo, ela se tornou uma das maiores escavações manuais do mundo e o epicentro da corrida do diamante na África do Sul. Entretanto, com o esgotamento dos depósitos de diamantes, a mina foi fechada. Com a interrupção das operações, a enorme escavação se encheu de água, criando um espetáculo incrível para os olhos. Hoje, o Big Hole é uma das principais atrações turísticas da África do Sul, com visitantes vindos de todo o mundo para ver essa maravilha natural. Foi também na África do Sul que, no ano de 1905, o maior diamante do mundo foi encontrado na mina Premier, em Pretória. Ele pesava 3.106 quilates, mais de 600 gramas, e media quase 12 centímetros. Um fato curioso é que até 105 gemas foram extraídas desse enorme diamante, e que a maior de todas elas, conhecida como a primeira estrela da África, foi colocada na coroa real inglesa, que ainda é usada pela realeza deste país. Quanto ao ouro, a mina de ouro de Mponeng é a mais profunda do planeta, chegando a mais de 4 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Para se ter uma ideia de suas enormes dimensões, você poderia imaginar mais de 10 arranha-céus do tamanho do Empire State Building, empilhados uns sobre os outros, e ainda assim, não chegaria à sua base. Mponeng tem sido a fonte de quase metade do ouro extraído. A descoberta desse metal precioso na região, em 1886, desencadeou a famosa Corrida do Ouro, que resultou no estabelecimento da cidade e capital de Joanesburgo. Além de ter a mina mais profunda e enorme já escavada, ou o maior diamante já descoberto, a África do Sul também é o lar do maior mamífero do planeta, o elefante africano. Esses magníficos animais podem ser vistos em várias reservas naturais e parques da África do Sul, como o Parque Nacional Kruger e o Parque Nacional Addo Elephant. Como mencionamos no início, a África do Sul é um dos poucos lugares do mundo onde é possível ver os 5 grandes em um safari, os 5 animais mais incríveis e extraordinários do mundo, em seu habitat natural. Esses 5 grandes são o leão, o leopardo, o rinoceronte, o búfalo e o elefante, animais incríveis que podem ser facilmente descobertos nas selvas desse país maravilhoso. Além dos 5 grandes, a costa da África do Sul é mundialmente conhecida como o habitat do grande tubarão branco, uma das espécies mais icônicas e temidas do oceano. Suas águas são, portanto, algumas das melhores do mundo para mergulhar com grandes tubarões brancos. Nadar com esses animais em um ambiente protegido pode ser uma das experiências mais impressionantes e únicas que existem. Um dos melhores lugares para fazer isso é Gansbaai, uma pequena cidade famosa por suas muitas opções para essa atividade. O mergulho geralmente é feito em um barco que carrega uma gaiola com capacidade para 4 pessoas. Essa gaiola é imersa no mar a uma profundidade de alguns metros e, embora tudo dependa da visibilidade subaquática naquele dia, se você conseguir observá-los de perto, temos certeza de que será algo inesquecível. É bom saber sobre essas atividades, mas também é bom ser muito cauteloso, pois a África do Sul tem algumas das praias mais perigosas do mundo devido à alta atividade e caça de tubarões brancos. Lugares onde o banho não é permitido porque, em determinadas horas, e sem uma gaiola para protegê-lo,
você certamente colocaria sua vida em sério risco. Como você está descobrindo neste vídeo, a África do Sul é tão enigmática quanto diversa, tanto em sua geografia quanto em sua história e fauna. Uma diversidade que tem muito a ver com o fato de que a África do Sul também tem um dos grupos étnicos mais enigmáticos e famosos do planeta, os Zulus. Originários da região que hoje compreende a província sul-africana de KwaZulu-Natal, os Zulus deixaram uma marca única na história do país. Sua ancestralidade remonta aos tempos antigos, envolta no mistério da migração Bantu e da formação dos primeiros reinos africanos. Como resultado, os Zulus são conhecidos por suas tradições guerreiras e rituais ancestrais, que ainda mantêm vivo o legado de seus ancestrais. Na enigmática cultura Zulu, há um ritual ancestral que marca a transição de meninos para a vida adulta, conhecido como Ulvaluko. Esse misterioso ritual envolve jovens Zulus que se afastam da vida familiar por algumas semanas ou meses, mergulhando em uma experiência iniciática na qual terão de enfrentar as dificuldades e os perigos da vida sozinhos. Durante esse período, os jovens são orientados por homens sábios da comunidade, que transmitem conhecimentos e ensinamentos sobre sua herança e responsabilidades como futuros membros da tribo. Uma das práticas mais difíceis do Ulvaluko é a chamada cerimônia de circuncisão, uma etapa crucial e simbólica da jornada, em que lhes é ensinado o valor da coragem, da resistência e do respeito às tradições ancestrais. Outra tradição Zulu marcante é a lobola, também conhecida como bride price, preço da noiva. Uma prática enraizada na cultura Zulu que vem sendo mantida há gerações. Nessa tradição, a família do noivo dá gado para a família da noiva, como parte de um acordo de casamento. A lobola não é apenas um ato simbólico de respeito à família da noiva, mas também serve para fortalecer os laços entre as duas famílias e garantir a estabilidade financeira do futuro casal. O interessante sobre a lobola é que o valor do dote pode variar significativamente, dependendo de vários fatores, como a posição social das famílias, a educação e as habilidades da noiva, bem como a quantidade de gado ou bens que o noivo pode oferecer. Embora no passado a lobola fosse feita principalmente com animais, hoje em dia ela também pode incluir dinheiro, carros e até propriedades. Mas tão extraordinária, se não mais do que o Ulvaluko ou o lobola, é a chamada Dança das Virgens, conhecida como Nkosi Womlanga, em Zulu, uma prática que, nesse caso, envolve apenas mulheres. Essa cerimônia tradicional é realizada na África do Sul, especialmente no reino de Eswatini, anteriormente conhecido como Suazilândia, onde tem um significado especial. Durante essa dança, as jovens que atingiram a puberdade participam de rituais e danças que celebram sua transição para a vida adulta e sua preparação para o casamento. A Dança das Virgens é uma parte importante da cultura Zulu e Swazi, criada para ensinar as moças sobre seu papel na sociedade e preservar as tradições ancestrais. Esse evento é considerado uma demonstração de respeito ao rei e uma oportunidade de mostrar a beleza e a graça das participantes. Uma das coisas mais impressionantes sobre essa tradição é que a maioria das mulheres dança sem camisa ou com pouca roupa, seguindo os costumes ancestrais. Esses trajes são complementados por movimentos e músicas que foram passados de geração em geração pelas comunidades Zulu e Swazi que compartilham essa tradição. É por isso que também na Suazilândia, milhares de meninas vão ao Palácio Real todos os anos para participar dessa cerimônia extraordinária, onde são recebidas pelo rei e por outras autoridades tradicionais que as meninas homenageiam com suas danças. Neste momento, gostaríamos de perguntar a você: o que acha dessas tradições? Você estaria preparado para realizá-las? Você gostaria de participar? Pause o vídeo e deixe seu comentário, pois essa é a melhor maneira de você fazer parte do mundo sem censura e ajudar outras pessoas a conhecer melhor o mundo ao nosso redor. Essa dança ancestral, típica do grupo étnico Zulu, é apresentada em vários lugares da África do Sul, mas seu principal destino é o reino de Eswatini, também conhecido como Suazilândia.
Esse país independente, embora sob o domínio colonial da África do Sul por muitos anos, manteve essas tradições culturais e cerimoniais que compartilha com o país sul-africano, onde milhares de jovens Zulus e Swazis se reúnem para participar dessa celebração única, que simboliza a transição para a vida adulta e a preservação do patrimônio cultural. Um patrimônio cultural que também pode ser visto nas marcas que podem ser vistas do alto do céu, como a conhecida como Vredefort Dome, conhecida como a cicatriz mais enorme da Terra. O Vredefort Dome é um dos lugares mais fascinantes da África do Sul. Uma cratera enorme causada por um meteorito, o que a torna a maior cicatriz da Terra. Seu raio é de cerca de 300 quilômetros, e de acordo com especialistas, isso indica que o meteorito tinha o tamanho de uma montanha de 5 a 10 quilômetros de comprimento. De acordo com cálculos científicos, quando o meteorito caiu, foi liberada uma energia de 100 milhões de megatons. Em outras palavras, se isso tivesse acontecido em nossa época, os seres humanos e muitas outras espécies teriam desaparecido da face da Terra de uma só vez, pois estima-se que esse impacto tenha sido várias vezes mais poderoso e, portanto, mais letal do que o meteorito que eliminou os dinossauros. Tudo isso faz com que esse lugar faça parte da lista de patrimônios da humanidade desde o ano 2005. A África do Sul também é reconhecida como um dos berços da humanidade, graças às suas famosas descobertas arqueológicas. Os arqueólogos encontraram aqui alguns dos mais antigos vestígios de nossos ancestrais. Os sítios de hominídeos fósseis da Unesco compreendem 5 localidades diferentes, e as evidências arqueológicas traçam a evolução humana há mais de 2,5 milhões de anos. Esse país é um dos mais ricos nesses vestígios, pois foram encontrados aqui vestígios que mostram que nossos ancestrais usavam ferramentas de pedra há 2 milhões de anos e dominavam o fogo há 1.800.000 anos. A cerca de 50 quilômetros a noroeste de Joanesburgo fica o chamado Berço da Humanidade, uma coleção de sítios paleontológicos e arqueológicos que também foram designados Patrimônio Mundial da Unesco no ano de 1990. Como você descobrirá neste vídeo, a África do Sul é um dos lugares mais incríveis do planeta, tanto em seu presente quanto em seu passado. Sua história não apenas enriquece nossa compreensão do mundo, mas também de nossas próprias origens e necessidades, como seres humanos. Esperamos que esta viagem pela África do Sul tenha sido tão emocionante para você quanto foi para nós. Pensando nisso, e no esforço que temos para fazer esses vídeos, gostaríamos que você nos deixasse um belo like e também um comentário, pois essa é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando semanalmente para levar a você o melhor conteúdo. Se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu, não espere mais e faça isso agora para não perder os vídeos fascinantes que fazemos todas as semanas. Vídeos como este que você pode assistir agora para conhecer um dos cantos mais fascinantes do planeta. Não perca e descubra as maravilhas que esse lugar tem a oferecer.